Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Na aula anterior nós explicamos um pouquinho sobre a eletrônica, sobre os sinais. Nesta aula nós vamos mostrar para vocês algumas placas de celular, vamos mostrar aqui na prática. E como vocês podem ver, nós estamos fazendo uso de um microscópio USB. O microscópio ele está ligado aqui ao notebook, como vocês podem ver, e esse tipo de instrumento nós vamos utilizar bastante nas aulas de concerto ao vivo. No caso, quando nós temos oxidação, trilha rompida e também quando nós vamos fazer a soldagem de conector de carga ou de componentes que nós precisamos verificar se ficou curto ou não, se a solda ficou perfeita, ok? Então é um equipamento que vai ajudar muito no seu dia a dia. Em relação às placas, os componentes eletrônicos, para você entender perfeitamente a função de cada componente, que linha que ele está, as placas de celular é igual às placas de computador e notebook, tem esquemas elétricos. Depois nós vamos separar uma aula para mostrar o esquema elétrico, mostrar também o troubleshooting, né? Isso. O troubleshooting das placas. E os componentes têm datasheet também. Então nesta aula o Luiz ele vai mostrar essas placas que nós separamos para vocês, né? Falar também a blindagem que vem nas placas. Umas você remove usando a pinça e outras elas são soldadas. Enfim, nós vamos dar um pouquinho uma noção dos componentes eletrônicos das placas do celular, os blocos, circuito, e depois a gente vai reservar uma outra aula para mostrar o esquema elétrico, o troubleshooting, né, para a gente conhecer um pouquinho mais, ok? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu tô com algumas placas aqui dos aparelhos mais comuns, né? De um Moto E primeira geração, de um LG L9 E4 E716. Eu tenho também uma do 5C, uma placa do iPhone 5C, uma do 5G, iPhone 5G, e uma do 4G. Tem uma aqui do LG G4, né? Então, o princípio de funcionamento de um celular é sempre o mesmo, né? A divisão em bloco dos seus componentes, né? Divisão por áreas, né? Por área de funcionalidade. Então, o que a gente vai ver aqui no microscópio? A gente vê que cada CI, cada peça tem a sua função pré-determinada, né? Então, se você olhar aí, ó, no microscópio Moto E primeira geração. Então, esse é o circuito, né? Esse circuito é o circuito responsável pelo RF, né? Daqui saem as conexões de antena, sai todo o central de RX e TX do aparelho celular, né? Aqui, um pouco mais para cima, nós temos o circuito responsável pelo Wi-Fi, Bluetooth, né? Você pode ver que, como eu falei em aulas anteriores, se a gente consegue identificar alguns CIs, qual a função dele, pelo fabricante, né? Outra coisa, aqui um pouquinho mais para cima, a gente pode ver o Power Manager, né? Que é o controlador gerenciador de energia do celular. É por aqui que entra e sai toda a parte de tensão do celular. Essa pecinha aqui, esse CIzinho aqui. Aqui ao lado a gente tem a CPU, ou GPU, como alguns chamam, que é da Qualcomm, né? Ele é CPU e GPU, ele tem o processador e o processador de gráfico junto? Sim, nesse caso sim. Nesse caso ele já é CPU e GPU, processador de gráfico e central de processamento de dados, né? Unidade de processamento de dados. Um pouco mais para cima temos a memória do celular, a RAM, a NAND, desculpa. Temos a memória NAND, aqui que é armazenado onde ficam fotos, e os seus arquivos pessoais nessa memória, né? Aí temos alguns outros blocos. Essa placa aqui em si, ela é uma placa que ela é totalmente blindada, né? Ela vem com essas blindagens para a gente conseguir identificar, por exemplo, deu um problema lá no Wi-Fi.
meu Wi-Fi, geralmente quando o Wi-Fi não funciona, o Bluetooth também não funciona, né? Então, o chip de Wi-Fi e Bluetooth geralmente é o mesmo, né? Então, quando dá problema no Wi-Fi, geralmente dá problema no Bluetooth também. Então, essa pecinha aqui, nesse caso desse celular, ela é responsável pelo Wi-Fi. Porém, o cliente chega na sua assistência lá, você não sabe onde que é. Por quê? Porque o seu celular está totalmente blindado. Nesse caso aqui do Moto E. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar um esquema elétrico ou tirar todas essas blindagens. O que é mais fácil? É baixar um esquema elétrico, né? Você vai procurar um esquema elétrico e você vai identificar nesse esquema elétrico aonde que é o chip do Wi-Fi, e aí você vai lá e tira a blindagem correspondente a peça que você precisa trocar ou ressoldar ou analisar, tá? Nesse caso do Moto E é assim. Temos aqui o LG G4, né? Ele também é uma placa blindada, né? Alguns pontos delas a blindagem sai, é removível, e apenas uma aqui que não. Essa é soldada na placa. Então vamos remover aqui, vamos. Fácil de tirar essas da LG, bem facinho. Aqui nós temos um conectorzinho do chip, né? O leitor do cartão chip, do SIM card. E aqui nós temos o Power Manager, né? Você vê que ele é sempre cercado de bastante indutores, né? Bastante bobinas, né? Capacitores, fusistores, né? No caso aqui, ó, isso aqui são fusistores, né? Indutores, né? Isso aqui são bobinas. Então, geralmente, quando dá algum problema de carga, de não liga, alguma coisa assim, ou é essa peça ou é alguma coisa em volta dela que não está funcionando corretamente. Temos aqui o CI do Wi-Fi Bluetooth também. Você vê que esse celular em particular, ele tem uma bateria, né? Isso aqui é uma bateria, é ela que segura como se fosse uma bateria de placa-mãe, né? De BIOS, né? Ela que segura e armazena, faz com que o celular, mesmo desligado, continue com data, hora, dia, mês, ano e algumas informações em tempo real atualizadas. Toda vez que você liga, ela vai lá e... Aí tem aqueles casos, né, Luiz? Tem placa que não tem essa bateria, mas tem um capacitor. Tem um capacitor. Faz a função dela, né? Exatamente. Fica com a energia armazenada nele para segurar. Sempre que o celular está desligado, esse circuito está funcionando, né? Você que entende de placa-mãe sabe que é assim como que funciona. Nesse caso do LG G4, aqui nós encontramos o processador, né? Ele que é responsável por todo o processamento de dados do celular. Aqui o chip de memória, também onde que armazena todas as funções, fotos, agenda, tudo mais. Sensorzinho de proximidade, né? E como os outros, ele é dividido em blocos também. Aqui embaixo temos conector de carga, né? Conector de carga, conector de display LCD, né? Logo mais temos o microfone, capacitores de filtro, né, para o microfone. Ressaltando que esse aparelho aqui, ele tem dois microfones, né? Ele tem um microfone aqui abaixo, né? Que é o primário, microfone primário. Esse microfone primário, ele é responsável pelo áudio quando você liga para alguém e a outra pessoa, o seu interlocutor, ele ouve. Então é por aqui que passa, que ele capta o seu áudio. Temos o microfone secundário, que geralmente é na parte de cima do aparelho. Esse microfone aqui é para casos de vídeo, né? Quando você põe o celular no Viva Voz, aí ele aciona esse microfone aqui. Quando você está falando com uma pessoa, vai gravar um vídeo e tal, geralmente é esse microfone aqui que aciona automaticamente quando você seleciona para gravar um vídeo, para gravar um áudio para o WhatsApp ou algo assim. Temos os conectores, aqui o conector onde que vai o slot do chip,
Aqui temos alguns pontos de terminais dos botões, né? Botões de volume, botões de power, né? Esse aqui é o da câmera traseira e aqui câmera frontal, ok? Vamos para o próximo, pegar um iPhone 5C. Eu já tirei as blindagens dele, porque a blindagem dele dos iPhones são dos iPhone 5 para cá, até o 6, 6 Plus, 6S Plus, é soldada, né? Então esses aqui eu tirei. Do iPhone 4 é removível. Então eu vou mostrar primeiro do iPhone 5, que tá mais fácil aqui. Aqui em cima, na parte de cima da placa do iPhone 5C e 5S, a placa do iPhone 5C e 5S, elas são bem parecidas. Elas usam o mesmo processador e são bem parecidas fisicamente. Você vai conseguir identificar depois de se familiarizar bem com esse tipo de placa. Então aqui na parte de cima nós temos o conector do touch. Esse conector próximo é da câmera traseira, câmera principal. Aqui ao lado temos o conector da câmera frontal. Esse conector aqui é câmera frontal, sensor de proximidade, alto-falante auricular, né? E logo mais aqui temos do LCD, do display LCD. Então é isso. Esse aqui é o conector dos botões de volume, vibracal e power, né? Logo mais abaixo temos o processador, né? Um A6 da Apple, cercado de vários fusistores, né? São aqueles fusíveis que diminuem ou aumentam a sua resistência conforme o calor, a temperatura do ambiente. Logo mais embaixo temos o slot do chip e aqui para baixo temos o conector de dock de carga, né? Dock de carga, alto-falante principal, microfone, temos aqui embaixo, e logo mais o conector da bateria, né? Aqui embaixo temos esse aqui eu esqueci de tirar a blindagem, mas essa parte aqui é responsável pelo gerenciamento de energia do celular também, é o gerenciamento primário. Aqui do outro lado, logo atrás, temos o setor de RF, né? Toda a parte de radiofrequência do celular dos iPhones é aqui. Aqui um pouquinho mais para cima também é um setor de energia, né? Gerenciamento de energia e tal. Aqui eu já tirei um componente, precisei tirar esse componente para colocar em uma outra placa. Então essa parte toda aqui é gerenciamento de energia. Tudo isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem pegar, mas daqui, ó. Daqui até aqui embaixo é tudo gerenciamento de energia dos iPhones, do iPhone 5S, 5C. Aqui nós temos a NAND, né? A memória responsável pelo iCloud, né? Seu iCloud fica gravado aqui, sua agenda e outras informações como fotos, né? E aqui em cima temos o setor de Wi-Fi Bluetooth. É isso aqui. Temos CIs aqui responsável pelo gerenciamento de energia da tela, né? Tela e touch, respectivamente, tela e touch. E aqui o CI responsável pela unidade de Wi-Fi e Bluetooth. Essa é uma placa do iPhone 5C. Como eu falei, iPhone 5C e iPhone 5S são bem parecidas, né? Até a disposição das peças na placa são bem parecidas, né? Temos aqui de um 5G, que já muda um pouco. Aliás, muda bastante. No 5G começando na parte de cima, né? Slot, câmera frontal, auricular, sensor de proximidade, LCD e display touch, né? E aqui temos o de display e aqui em cima o de touch. Aqui do lado nós temos o de power, né? Botão de ligar, botão de volume mais, volume menos e vibracal, acionamento do vibracal. Aqui são as antenas, né? Esses
esses cabinhos, eles levam sinais de RF dessa parte de cima da placa, né? Esses cabinhos aqui levam sinais de RF dessa parte de cima da placa até a parte de baixo aqui, ó, para daqui poder sair para os conectores de antenas. Aqui embaixo dessa blindagem fica o processador, né? Esse eu não abri também, não deu, mas se aparecer uma oportunidade eu vou acabar abrindo e mostrando para vocês. Aqui embaixo fica gerenciamento de energia. Seguindo o princípio do iPhone 5, 5C, 5S, aqui também fica uma parte de gerenciamento de RF, né? Parte de radiofrequência, né? RX, setor RX, TX, fica nessa parte aqui de baixo. E aí, desses indutores, dessas bobinas e capacitores até aqui em cima, até aqui, é tudo controlador de energia. Todas essas peças aqui são responsáveis por controlar, redistribuir, captar e distribuir energia por todo o celular, né? Temos a NAND, memória NAND. Temos esse CI aqui também, responsável pelo display. E aqui do ladinho aqui, ó, temos o responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Não é Hi-Fi não, tá, gente? Chega o pessoal lá chamando o Wi-Fi de Hi-Fi. Dá uma vontade de corrigir. Então nunca falem Hi-Fi. Se de repente vocês usar uma linguagem errada para um determinado tipo de pessoa, ela vai achar que você não entende. Então é Wi-Fi, tá? Não falem Hi-Fi não, pelo amor de Deus. É um desabafo. Temos aqui a placa do iPhone 4G, não é o 4S, é o 4G, é uma versão antes. Aqui eu sei conector do display, conector do touch, conector de volume mais, volume menos, Vibracal. Aqui temos outros conectores referente a botão power, sensor de proximidade. E aqui nesse caso do iPhone 4 e 4S, essas blindagens também algumas são removíveis, né? A gente consegue tirá-las com facilidade. Essa é responsável para blindar o processador. Então essa aqui ela é soldada, ela não sai tão fácil. As outras todas saem fáceis, né? Então aqui nós temos a blindagem aqui, conector de dock de carga, né? Dock de carga, microfone primário, toda essa parte aqui, ó, na parte de baixo, alto-falante, é tudo aqui. Temos aqui também uma central de gerenciamento de energia, né? Bom, pessoal, como vocês viram no microscópio, deu para ver bem os componentes SMD e os componentes BGA, como o Luiz mostrou para vocês, né? CPU, GPU, memória. Os componentes SMD que nós explicamos na lousa, né? Nós falamos de resistor, bobina e indutor, é a mesma coisa. O Luiz ele falou aqui para vocês de fusistor, né? Mostrou aquela placa que tem bateria, e eu frisei mais na parte dos capacitores de cerâmica, porque o capacitor de cerâmica ele é um componente de proteção, e quando ele entra em curto, vocês vão ver que lá nas aulas ao vivo, quando nós pegamos a tensão da fonte de bancada e alimentamos a placa, nós vamos observar o consumo de corrente. Quando tem um consumo de corrente alto, né, a gente já suspeita que é algum capacitor de cerâmica que entrou em curto. Agora tem placas de celular que você vai conectar na fonte de bancada e não vai ter nenhum consumo de corrente. Essa placa ela não liga. Então ela não apresenta curto, não apresenta consumo de corrente, não liga. Este é um caso mais complicado, porque algum componente ele abriu o bico. Pode ser uma bobina, um fusível, um resistor, né, um transistor, um componente que se rompeu e não está passando a corrente, né? Ele está causando ali a maior oposição à passagem, a maior resistência, né, do circuito, a maior oposição da passagem de corrente elétrica. E neste caso,
leva um tempo maior, porque você tem que fazer análise do esquema da placa para você começar a fazer o mapeamento e os testes com o multímetro para chegar nesse componente onde a tensão está parando nele e não está seguindo à frente para o celular ligar, ok? Então essa aula foi para vocês verem um pouquinho das placas, como que é a blindagem que o Luiz mostrou para vocês, né? Muitas placas você vai pegar, você não vai ver nenhum componente. Então tem o caso de você tirar todas as blindagens para achar o CI principal, né? O chip principal pelo circuito que o celular não está funcionando, né? No caso, se for Wi-Fi, Bluetooth. Porém, para você não tirar toda essa blindagem, você pode pegar o esquema elétrico da placa e verificar qual que é o bloco ali para você já ir direto nele, ok? Mas fiquem tranquilos, porque com o tempo vocês vão se familiarizando com as placas de celular, né? Você vai pegar os celulares que vão chegar na sua assistência, você vai perceber que tem sempre aqueles mesmos celulares que vai chegar, e para você vai virar rotina isso, né? E nós temos muitas informações para passar, não tem como passar tudo em um vídeo, por isso que o nosso curso ele tem 20 horas, e lá nas aulas de conserto ao vivo vai ser bem bacana, porque nós vamos trabalhar com defeitos que chegam na Exatec, né? O Luiz vai estar explicando todos os detalhes para vocês, ok? Então essa aula foi um complemento da aula anterior. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo.